Meus irmãos, vamos voltar agora para o segundo tempo da nossa aula e vamos falar agora sobre o dom de operação de maravilhas. Esse é um dom bastante relevante e vamos ver aí a definição para esse dom. Está escrito o seguinte aí, ó. É a manifestação variada do poder de Deus na área física, moral e espiritual, quebrando as leis naturais. Ou seja, é algo que acontece fora do normal. É algo que acontece fora do controle e da intervenção humana. Vamos só citar alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, do dom de operação de maravilhas na vida de Jesus. Bom, se é a quebra das leis naturais, poderíamos aí enfatizar Jesus andando sobre as águas. É natural alguém andar sobre as águas? Natural é alguém andar no asfalto, no barro, em cima de uma laje. Mas por cima das águas não é natural. Então ali se manifestou o dom de operação de maravilhas. Outro exemplo aí, a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto já há 4 dias, sepultado lá, né, dentro do túmulo, todo enfaixado, e Jesus chega ali e dá uma ordem: Lázaro, venha para fora. E Lázaro, então, depois de 4 dias, já no estado avançado de putrefação, seu corpo já fedendo, Jesus deu uma ordem para aquele homem e ele se levantou do seu túmulo e passou a viver. É também aí uma manifestação da operação de maravilhas. Então preste bem atenção. A ressurreição de Lázaro é a manifestação do dom de operação de maravilhas na área física. Na área física. Jesus andando sobre o mar é a manifestação do dom de operação de maravilhas sobre a natureza. Jesus andou sobre o mar. E a nível espiritual? Tem também o dom de operação de maravilhas no âmbito espiritual? Também tem. Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Esse texto aqui é uma das poucas passagens que mostra como Jesus era sustentado, gente. O ministério de Jesus era sustentado. Não era todo dia que ele transformava pão, multiplicava pães e peixes, não. Foi só em 2 ocasiões. E gastava-se muito, que era Jesus e mais 12, eram 13. Andando de cidade em cidade, comendo, bebendo, gastava-se muito. Como que ele era mantido? Lucas capítulo 8. Eu abri aqui João 8, ó. É Lucas 8. 19. Ah? Não, pensei que fosse 19:8. Não, Lucas 8. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, a qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que serviam com suas fazendas. Então aqui mostra como o ministério de Jesus era sustentado.
as mulheres serviam com sua fazenda, com dinheiro. Mas aonde entra aqui a operação do dom de maravilhas? Verso 2 diz que algumas mulheres haviam sido curadas, não diz libertas. Diz aqui curada. Por que diz curada? Porque uma possessão demoníaca é uma enfermidade na alma. Enfermidade no sentido de o demônio estar ali, tomando conta de suas emoções, do seu corpo. Foram curadas de espíritos malignos, entre elas Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. 7 demônios saíram dali, se retirou, 7 espíritos se retiraram e um espírito entrou. Os 7 que se retiraram eram malignos. O que entrou era o de Deus. Ela passou a ser morada, habitação do próprio Deus. Então, nesse caso aqui, é uma manifestação do dom de operação de maravilhas na área espiritual. Libertar a pessoa, tirar o demônio dali e entrar o Espírito Santo. Tá bom? Vamos ver agora a manifestação do dom de operação de maravilhas. Também na natureza. Transformar água em vinho. Vamos lá, João 2. Já que estamos aí em Lucas, dá uma aceleradazinha aí. E vai para João capítulo 2. Não vou ler a passagem toda, não. Eu só vou ver aqui, ler o texto que fala dele transformando água em vinho, tá? Tá vendo aqui? Só uma pergunta só a respeito disso aqui, do Lucas 8:2. Então, as mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Então, isso significa que muitas das vezes a enfermidade, ela é curada, causada por espírito maligno. É um espírito maligno. Boa parte. Pessoa que Isso. está trazendo a enfermidade. Aí, na outra aula, a gente falou, porque nem todo mundo pode ser curado, mas existem muitas pessoas que são curadas, porque se a pessoa tiver um discernimento de espírito, vai tirando o espírito. Ali não é apenas uma enfermidade humana, né? Por causa humana, mas sim por um demônio que está habitando ali. Isso aí é do discernimento do espírito. Isso. É por isso que às vezes eu cheguei até a falar aqui. Às vezes você passa por uma pessoa enferma e você não sente aquilo no teu coração de orar por aquela pessoa. Talvez seja esse o motivo do discernimento do espírito, de saber quem é que está com uma enfermidade maligna, que é um demônio, e quem não está com um demônio. Isso. Daí é usado o dom do discernimento do espírito. Para saber o que é. Senão a gente não ia sair curando todo mundo, se Deus quisesse todo mundo curado. Eu não quero, mas tem muitas enfermidades que não é da carne, que não é da vontade. Aliás, nenhuma delas é da vontade de Deus. Né? Isso aí é certo. Basta a gente crer para que a gente possa orar para que essas pessoas sejam curadas, né? E tem quando a maioria das pessoas que eu acredito, que eu vejo, está ali em cima, que o médico não consegue, né, descobrir que enfermidade é aquela, né? A pessoa toma vários tipos de remédio, não é curada, que não é um demônio. Às vezes faz exame, não dá nada no exame. Já passei por muita situação como essa, de pessoas passando, e pessoas que oraram, que não precisaram fazer campanha, nada. Colocar a sua vida diante de Deus e orar por aquela pessoa e manifesta ali o dom de maravilha, que é o dom da cura dessa pessoa. Exatamente. Entendeu? Citamos um exemplo na semana passada, aquela mulher encurvada. Exatamente. Que estava ali no templo há 18 anos na sinagoga, indo lá, assistindo às reuniões e não era curada. Jesus, quando olhou para ela, viu que ela estava possessa por um espírito de enfermidade. Aí Jesus, expulsando o espírito maligno, a mulher se endireitou. Isso que é bom, a importância de a gente buscar esse dom. Isso aí. De discernimento. Tem que buscar. E com relação aí à manifestação do dom da operação de maravilhas, João capítulo 2, que é o primeiro milagre de Jesus, vamos ler só o 9. E depois um outro mais à frente. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que tinham tirado água, chamou o mestre Sala ao esposo. Vamos ler o 10. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste o bom até agora. Não fecha a Bíblia não. Então vocês viram aqui que Jesus transformou a água em vinho.
Agora, quando é manifestado o dom de maravilhas em Jesus, uma coisa acontece. O que acontece? Olha o versículo 11 aí. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Então, toda vez que Jesus, que é manifestado o dom de operação de maravilhas, automaticamente está manifestada a glória de Jesus. A presença de Jesus fica evidente quando esse dom se manifesta, tá bom? Com relação à glória de Jesus, não vou me aprofundar nisso, mas há 3 tempos da glória de Jesus: glória passada, glória presente e glória futura. Numa outra ocasião, a gente faz isso, dá uma pregação muito boa. Glória passada, glória presente e glória futura. Alguma dúvida aí ou não? Moisés, irmãos, era muito usado nesse dom de operação de maravilhas. Vamos ver isso na Bíblia, Êxodo capítulo de número 4, verso 21. Moisés era usado. Só lembrando os irmãos que alguns dons não são exclusivos do Novo Testamento. Se manifestavam no Antigo Testamento também. Porém, alguns dons são exclusivos do Novo. Como, por exemplo, falar em línguas estranhas, interpretar línguas estranhas, são dons exclusivos do Novo. Mas há certos tipos de dons que se manifestavam também no Antigo Testamento. Vamos ver aí que Moisés era usado no dom de operação de maravilhas. Êxodo capítulo número 4, verso 21. Êxodo 4, 21. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares do Egito, atenta para que faças diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão. Todas as maravilhas. Que maravilhas é essa? Tocar no rio Nilo e a água do rio Nilo se transformar em sangue. Orar a Deus e Deus enviar rã e as rãs entrassem só nas casas dos egípcios, dos judeus não. A saraiva que Deus mandou com grandes pedras que matou um montão de gente lá, animais, isso é a manifestação de maravilhas que executava pelas mãos de Moisés. Sem dúvida alguma, o maior homem do Antigo Testamento acerca de sinais e milagres foi Moisés. A própria Bíblia dá testemunho de que ninguém jamais se levantou depois de Moisés como ele, tá bom? Salvo Jesus no Novo Testamento. Vamos ver lá isso lá? Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. É o último capítulozinho. No livro de Deuteronômio. Versículo de número 10 em diante. Deuteronômio capítulo 34, verso 10 em diante. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, nem insemelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e em sua terra, e em toda mão forte, em grande espanto que operou Moisés aos olhos de todo Israel. O dom de operação de maravilhas causa espanto. As pessoas ficam assombradas como vê uma coisa dessa fora do comum. É uma pena, irmãos, é uma pena que a igreja evangélica brasileira, ela quase não tenha mais nos seus cultos a manifestação de milagre. Um paralítico entrar paralítico, sair andando,
alguém entrar encurvado e sair ereto, alguém entrar com câncer e na hora lá ela vomitar aquela coisa mal para fora ali, colocar por intermédio de uma oração. É muito difícil isso acontecer nos dias atuais. É muito difícil. Só um instantinho, Midian. Por que, irmãos, que hoje a gente quase não vê mais isso? Lucas, capítulo de número 18. Deixa eu ver se é isso aqui. Lucas, capítulo... É isso mesmo, Lucas, capítulo 18. Eu vou ler a partir do 1. É a parábola do juiz iníquo. Eu vou ler a partir do 1 aqui. Vamos ler do 1 ao 8, tá? Lucas, capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando? Não. O dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma certa cidade um certo juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem todavia respeito aos homens, todavia como essa viúva me molesta, eu hei de fazer justiça, para que enfim não volte, não me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, pessoas de oração firme, que oram constantemente de dia e de noite, ainda que pareça tardio para com eles? Olha o 8 agora. Digo-vos, porém, que fará depressa justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que Jesus estava dizendo é que a grande marca dos últimos dias seria de justos e fiéis que não oram tanto. Que ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre. Aí contou o caso de um ímpio juiz que era ateu, não temia Deus nem homem algum. Por outro lado, havia na cidade uma pobre viúva. Na segunda-feira estava lá: ô juiz, sou eu, julga a minha causa. Eu já sei, mulher, eu vou te julgar, vou fazer. Terça-feira estava lá: juiz, eu já falei com você, vou fazer. Na quarta de novo, quinta de novo, sexta de novo. Até quando ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou atender essa mulher logo para me perturbar meu juízo. Aí Jesus pega esse exemplo, aplica no reino de Deus e fala o seguinte, tá ali, ó. E disse o Senhor: ouve o que disse o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Talvez o grande problema nosso é que haja falta de pessoas que clamam de dia e de noite, pessoas de oração. Como está, com o passar do tempo, entrando em escassez pessoas de oração, ele diz o seguinte: digo-vos, olha lá, última parte lá, ó, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A viúva tinha uma fé danada. Na segunda estava lá, não entendeu não, né? Não tem problema não, filho, terça-feira eu estou aqui. Entendeu? Não, pô, não tem problema não. Na quarta aqui de novo. Enquanto o juiz não atendeu, ela não parou de clamar. É como se ela estivesse no mesmo espírito de Jacó. Eu não vou liberar você para ir embora, anjo. Eu sei que seu bilhete único já vai vencer. Você quer ir embora? Eu não vou liberar enquanto você não me abençoar. Isso é fé. Isso é fé. Mas porventura
quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Hoje em dia, irmãos, nem culto de oração tem mais. Só existe nome, na maioria das vezes, tá? Você vai lá, não, vem pra cá, aqui é culto de oração. Você vai lá, você vê de tudo, menos oração. É marcha profética, é dança, é uma cantação danada, e canta um hino, e canta 2 hinos, e vão ouvir o grupo, e agora é você, e agora é você, e vamos ouvir, oração que é bom, não tem. Como nós não buscamos tanto a Deus, Deus também não se manifesta. É que as pessoas acham que cantando demais, gritando demais, está chamando a atenção de Deus. Eu sei. Acho que Deus toca até os ouvidos, porque ninguém merece ouvir tanto grito. Não, é verdade. Não está errado de toda não, né? Entendeu? Porque aí a gente espera uma oração, né? A gente espera uma palavra, a pessoa só tem louvor, ninguém sabe dar uma palavra não, ninguém conhece um versículo, um capítulo bíblico. Às vezes quando eu vou numa igreja e dou oportunidade, eu vi que todo mundo já louvou demais, eu vou para a palavra, eu vou louvar o quê, gente? Né? Já tem um monte de gente para fazer isso, a pessoa tem que ter também um bom senso, né? Bom senso, Já te chamou, você deu oportunidade, você viu que o irmão tinha louvado, o outro vai lá e dá uma palavra. Né? E essa palavra é mais importante. Com certeza. Porque louvor eu louvo em casa toda hora, sozinha, dentro do carro, no meu trabalho até lá. Amém. Lá dentro da igreja a gente, né, vamos orar. Amém. Vamos Quais seriam os instrumentos bíblicos? É uma pergunta. Quais seriam os instrumentos bíblicos para a manifestação do dom de operação de maravilhas? Primeiro, o poder da palavra de Deus. Marcos 16, 20. Primeiro, o poder da palavra de Deus. Marcos 16, 20. Aliás, está no mesmo capítulo aí de Marcos. Antes de ver esse aí, vamos ver aqui, o poder no nome de Jesus. Marcos 16, versículo de número 15 em diante. Não sei se vocês lembram que Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos e disse o seguinte aqui, ó, verso 16, depois de ressuscitado: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão ao que crerem. Em meu nome. Então aqui, ó, um dos instrumentos usados no dom de operação de maravilhas. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Tudo isso aqui no poder que há no nome de Jesus. Agora vamos ver aqui, continuando ali, ó, no poder da palavra de Deus. Vamos continuar. Verso 19. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. Olha o 20. E eles, tendo partido, pregaram. Pregaram o que, gente? O Evangelho, a palavra de Deus. Pregaram em todas as partes e ia cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, nesse texto aqui, nós vemos o poder do nome de Jesus. Que é isso, gente? Gato. E a mãe me fez lembrar um negócio. Deixa eu pegar. Ai, meu Deus. Confirmando com ele a palavra. Amém? Os irmãos entenderam aí? Fala, Midian, para a gente continuar. Já passou, já. Não, fala, filha. Hã? Já passou, já o que você estava falando. Oh, meu Deus, esqueci de voltar, mas fala você. Não. Clarinha, pede pro gato calar a boca lá, vai. Cala a boca, gato. Tá bravo, hein, Clarinha? O poder da palavra de Deus, o poder do nome de Jesus. Está muito quente. Também está passando mal. Quer toalha?
Eu tenho aqui. Quer que molhe? Aquele centurião, irmãos, ele não era crente. Ele não era crente. Nunca tinha visto um milagre. Nunca tinha visto. Era um cidadão romano. Isso aí. Fica baixinho aí, velho. Se abaixa aí. Aquele centurião romano não era crente. Nunca tinha visto um milagre, mas começou a ouvir sobre um Jesus que fazia milagre. Tinha um servo em casa doente. Aí ele chega para Jesus e fala o seguinte: estou com meu servo doente lá em casa lá. Queria tanto que ele fosse curado. Aí Jesus fala para ele assim: eu vou lá, eu vou curar. Ele falou assim: olha, não precisa da minha casa não, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, ao poder da palavra. Eu digo para esse, faça, e ele faz. Eu digo a esse, vai, e ele vai. Então não precisa não, envie apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Irmão, Jesus, quando ouviu aquilo dali, aquilo mexeu com Jesus, ao ponto de ele olhar para os judeus que estavam perto dele e falar assim: olha, em verdade eu vos digo para vocês, que nem em Israel eu vi uma fé como a fé desse homem. Uma palavra. Uma palavra. Quando Deus envia uma palavra, as coisas se resolvem. Deus não precisa de muito. Para haver iluminação em todo o universo, Deus apenas disse: haja luz. E houve luz em todo o universo. Há vários astros no universo que possuem luz. Deus disse: haja luz. Eu quero, irmãos, desafiar aqui, não é desafiar. Todos nós aqui cremos no poder da palavra. E eu quero que você feche seus olhos nesse momento, nós vamos fazer uma oração. E você vai pensar numa coisa aí que você precisa muito da parte de Deus. E com uma certa urgência. Feche os olhos aí. A cura daquele servo centurião lá era uma coisa urgente. Eu não sei, irmãos, não sei qual é o seu problema e não estou nem muito interessado em saber não. Eu também tenho os meus. Mas eu quero orar nesse momento para que Deus venha a solucionar esse problema aí. Quem sabe hoje não é o momento de Deus entrar com o dom de operação de maravilha na sua vida. Quem sabe que seja hoje? Pode ser algo no âmbito espiritual, já vimos aqui que Deus faz. Pode ser algo no âmbito da alma, do espírito. Pode ser no âmbito físico, uma doença. Pode ser no âmbito financeiro. Pode ser no âmbito familiar. Enfim, Deus continua o mesmo. Você já pensou aí no que você precisa? Está convicto de que é isso que você quer? Está convicto disso que você quer? Então, nesse momento, nós vamos unir a nossa fé, pois a palavra de Deus diz que onde dois concordarem na terra sobre alguma coisa, e houver uma concordância disso daí, clamar a Deus, Deus ouve e responde. A Bíblia também diz que tudo é possível que crê. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Também diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Também diz: batei e a porta se abrirá. Porque todo aquele que pede, se é todo aquele que pede, é você e eu. Se somos nós, vamos exercer a nossa fé. Pois a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos. Nós não estamos vendo nesse momento, mas nós cremos. E nós vamos orar nesse momento. E Deus, que criou os céus e a terra, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, como nós estamos pensando nesse momento. É possível fazer mais. Então vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Nós não estamos diante de um ídolo mudo, que não fala, não ouve, não anda, não pode mudar. Não. Nós estamos nos colocando nesse momento diante de um Deus invisível, porém real, que prometeu em sua palavra que onde tiveres 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor está ali presente. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, não baseado nos nossos méritos, que não merecemos nada, mas que o Senhor, que tem olhos como chama de fogo, e que nesse momento sonda os corações e as mentes dos Teus filhos aqui, Senhor, pode, pela sua boa, perfeita e agradável vontade, conceder aquilo que foi pensado, alimentado no coração, clamado de uma forma silenciosa. O Senhor pode tornar isso que eu não vejo em algo real para nós podermos ver, pois o Senhor és o Deus que traz à luz as coisas que não existem como já existisse. E num ato de fé, meu Deus, eu já vou nesse momento agradecer ao Senhor por aquilo que ainda não existe. Então, muito obrigado por ter ouvido a oração da tua filha, por ter ouvido a oração do seu filho e por conceder para a glória do teu santo nome. Louvamos o seu nome pela sua boa, perfeita e agradável vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós orarmos, nós precisamos, depois da oração, estarmos convictos de que Deus ouviu e pela fé já atendeu. Pela fé já atendeu. Então vamos agir como se você já tivesse com isso, irmão. Você não está ainda, mas haja como está, como se já tivesse. E nisso o nome do Senhor é glorificado. Amém? Que horas temos aí? 20. Acho que podemos parar por aqui, né? Se tiver mais alguma coisa sobre isso, já oramos por agora aqui. Vamos só orar até na semana que vem. Se tiver mais alguma coisa, te faço com esse dom. Senão já vai para outro dom já semana que vem. Tá bom, irmãos? Deixa eu parar aqui.